Mévio sempre foi visto como um servidor exemplar. Chegava cedo. Conhecia cada canto do almoxarifado da prefeitura de Cidade Feliz e sabia exatamente onde estavam guardados os bens públicos sob sua responsabilidade. Para muitos colegas, ele era apenas mais um funcionário discreto. Para a administração, era alguém de confiança. E é justamente aí que começa essa história, porque o peculato não nasce do escândalo, nasce da confiança. No dia 22 de dezembro de 2023, o clima na prefeitura já era diferente. Fim de ano, corredores mais vazios, servidores contando os dias para o recesso, conversas sobre ceia, presentes e família. Naquele dia, Mévio recebeu uma carga significativa de notebooks recém-adquiridos pelo município. Equipamentos novos, lacrados, destinados a outros servidores públicos, que passariam a atualizá-los no início do ano seguinte para o exercício de suas funções. Tudo foi conferido, registrado e armazenado sob a guarda direta de Mévio. A posse era legítima. O dever. Também, ao final do expediente, enquanto fechava o setor, Mévio olhou novamente para as caixas empilhadas. Pensou no filho mais velho, pensou no Natal que se aproximava, pensou no sorriso que poderia provocar. Um pensamento rápido atravessou sua mente. É só um notebook. Depois eu resolvo, não houve ameaça, não houve pressão externa, não houve erro de sistema. Houve apenas uma decisão livre e consciente. Mévio abriu uma das caixas, retirou um notebook e levou para casa. Naquela noite, o presente foi entregue. O filho comemorou, a família se alegrou e por alguns instantes tudo pareceu normal. Mas juridicamente, naquele exato momento, o crime já estava consumado. Mévio, funcionário público a de bem móvel público que estava sob sua posse em razão do cargo. O nome disso, no Código Penal, é claro e direto peculato apropriação, previsto no artigo 312. Não importa se o valor era alto ou baixo, não importa se a intenção foi presentear alguém querido. A lei não julga sentimentos, julga condutas. O que torna essa história ainda mais inquietante é que Mévio não se sentia um criminoso. Ele não se via como alguém que desviava dinheiro público, não se comparava a grandes escândalos que aparecem nos noticiários. Na sua mente, aquilo era um empréstimo informal, um jeitinho temporário, uma exceção justificável pela data. Esse é o ponto em que muitos servidores escorregam quando passam a tratar o bem público como se fosse extensão da vida privada. Dias depois, o setor de tecnologia iniciou o levantamento para a distribuição dos equipamentos. Um número não batia, um notebook faltava. No começo, acreditou-se em erro de contagem. Depois, em falha de registro, auditoria interna foi acionada. Relatórios foram cruzados. E, lentamente, o cerco começou a se fechar. O bem estava sob a guarda direta de Mévio, a responsabilidade também. Chamado a prestar esclarecimentos, Mévio hesitou. Negar parecia pior, confessar parecia humilhante, optou pela verdade. Admitiu que havia se apropriado do notebook para presentear o filho. A confissão, embora relevante, não apagava o crime. Mas ela abriria espaço para discutir consequências jurídicas importantes, que muitos desconhecem. O peculato, em sua forma básica, prevê pena de reclusão de 2 a 12 anos, além de multa. Trata-se de crime grave, contra a administração pública, que atinge diretamente a confiança da sociedade no Estado. Contudo, o próprio Código Penal prevê situações específicas relacionadas à reparação do dano, e é aqui que entram os parágrafos que fazem toda a diferença na vida real e caem com frequência em provas de concurso. Ao perceber a gravidade da situação, Mévio devolveu imediatamente o notebook à prefeitura, em perfeito estado. Se essa reparação tivesse ocorrido antes do trânsito em julgado de eventual condenação, a lei prevê a possibilidade de extinção da punibilidade. Isso significa que, embora o fato seja típico e ilícito,
o Estado abre mão de aplicar a pena criminal, considerando a reparação voluntária do dano. O crime existiu, mas a punição pode ser afastada. Se, por outro lado, a devolução tivesse ocorrido apenas após o trânsito em julgado da condenação, a consequência seria diferente. Não haveria extinção da punibilidade, mas a pena poderia ser reduzida pela metade. Veja como o tempo e a atitude do agente influenciam diretamente o desfecho jurídico. Não se trata de perdão automático, mas de estímulo à recomposição do dano causado ao patrimônio público. Ainda assim, mesmo com a devolução, Mévio não saiu ileso. Houve processo administrativo disciplinar, possibilidade de sanções funcionais. Abalo à imagem profissional e impacto psicológico profundo. A esfera penal é apenas uma das faces da consequência. O servidor público responde também na esfera administrativa. E a confiança, uma vez quebrada, raramente é totalmente restaurada. Essa história mostra como o peculato não exige sofisticação, não exige conluio, não exige grandes esquemas. Basta posse legítima, o desvio consciente e a decisão errada no momento errado. Um presente de Natal, que parecia um gesto de carinho, transformou-se em um problema jurídico sério, com potencial de destruir uma carreira inteira. E agora, a pergunta que precisa ficar martelando na sua mente: você faria isso? Se estivesse no lugar de Mévio, com acesso direto ao bem público, sob pressão emocional, com a justificativa pronta na cabeça, você resistiria? Ou também cairia na armadilha do "é só dessa vez"? Se essa história te fez refletir, escreve aqui nos comentários o que você faria nessa situação. Se você estuda para concurso ou já é servidor público, curte este conteúdo e se inscreve no canal. Porque entender a lei não é só para passar em prova menos, é para não destruir a própria vida por um erro que parecia pequeno. E se esse vídeo te fez pensar 2 vezes antes de agir, deixa o like. Porque às vezes a diferença entre o correto e o crime é apenas uma escolha.